mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Na minha Bíblia eu preciso virar a página, eu quero que você vá para o verso 34 direto, pule para o verso 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro então está pregando, e a mensagem dele, ele começa dizendo: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme o faz justo, que lhe é aceitável. Verso 38, ele está pregando ainda: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pula agora para o verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, e assim como nós receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Senhor, nos ajuda, que ao espiarmos nessa noite a casa de Cornélio, nossa vida seja impactada pelas verdades da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos então, irmãos, nessa noite dar uma espiadinha no que aconteceu na casa desse homem, que era um cidadão romano, italiano, um homem que governava e ministrava e liderava um exército de 100 pessoas, e de maneira muito especial sobre Cesareia, um homem de muita autoridade, um homem que tem uma experiência incrível de levar a sua vida e a vida da sua família de maneira diferente. Alguns autores, na estudo para a preparação desse sermão, apresentam algumas ideias de que Cornélio queria fazer média com o povo judeu. Por isso que ele aparece aqui no texto, dizendo, o texto Lucas está escrevendo, dizendo que Cornélio então dava esmolas e orava a Deus. Irmãos, muito bem, talvez possa ser uma verdade, mas eu fico com a inspiração das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz que Cornélio era temente a Deus. Cornélio é temente a Deus. E dentro, irmãos, desta casa, desta cena, desde o dia do sonho, ele manda então chamar Pedro. Pedro vem, prega o evangelho, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daquelas pessoas, eles são batizados, e isso tudo acontece na casa de Cornélio. Que coisa interessante, eu queria que a gente pudesse espiar a casa de Cornélio nesta noite, meus irmãos, porque nesta casa, neste acontecimento, nós temos alguns aprendizados extraordinários. Enquanto você só aprende coisa que não deve, olhando esses reality shows por aí, na casa de Cornélio você aprende coisas extremamente necessárias para mim, para a sua vida, para a sua família. E a primeira coisa que eu aprendo, olhando hoje, espiando a casa de Cornélio, é que Deus não cabe na nossa caixa religiosa. Deus não cabe na nossa caixinha religiosa. Você pode repetir isso comigo? Deus... Isso foi só um ensaio, agora bem forte. Que coisa interessante, né, irmãos? Deus respondeu a oração de um não convertido. Deus acolhe a mensagem do anjo, irmãos, é muito séria. O anjo que aparece para Cornélio, no verso 5, finalzinho do verso 4, as tuas orações
e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Irmãos, Deus não cabe no nosso calvinismo, Deus não cabe no nosso arminianismo, Deus não cabe na nossa teologia e confissão doutrinária batista. Deus é infinitamente Deus, e a teologia é a tentativa humana e ousada de tentarmos estudar aquele que nunca terminaremos de estudar. Deus é Deus e não cabe na caixa dos homens. A religiosidade, irmãos, humana é impressionante. Deus se revela aqui na casa de Cornélio, que nós poderíamos chamar da casa da graça, a casa da não religião. Irmãos, Deus está jogando por terra, e me parece que, aí sou eu, tá, irmãos? Como disse Paulo algumas vezes, me parece que Deus está mais preocupado em fazer uma obra em Pedro do que na própria vida de Cornélio, porque Deus está destruindo com a experiência na casa de Cornélio uma construção religiosa fechada, pequena, para a compreensão daquilo que ele tinha aprendido, e com a experiência da casa de Cornélio, Pedro tem a sua visão alargada. Pedro ainda estava preso aos usos e costumes, esse negócio de pode ou não pode comer. Pedro precisa sonhar com um lençol, Pedro precisa ver os quadrúpedes, animais que outrora eram imundos. Pedro precisa aprender que agora não tem mais comida impura, porque o Espírito diz: não trate como imundo aquilo que eu santifiquei. Jesus disse que o que contamina o homem, irmãos, não é o que entra, o que contamina o homem, irmãos, é o que sai. O paradigma religioso de um Deus que está trabalhando por uma religião, ela é destruída aqui. Em muitos momentos da minha vida cristã, especialmente na minha vida pastoral, eu me deparei com pessoas evangélicas que acham que Deus só responde oração de crente, que Deus só age em favor do crente, e é essa mensagem que tem sido pregada por aí: se você se tornar um evangélico, se você vier para a minha igreja, aí Deus vai ouvir. E Cornélio? E Cornélio, mas é que o outro texto, irmãos, e Cornélio, não, mas é porque o outro texto, e Cornélio, também está na Bíblia. Ele não era crente, ele não fazia parte do povo de Deus, ele não era judeu. Para alguns tentar, não, porque era judeu, mas não convertido. Era centurião romano, italiano, um homem que foi impactado, sim, concordo com a exegese de alguns, de que por sua posição precisava frequentar os cultos judaicos, e começou a ser influenciado. Eu não vejo isso como uma crítica, eu vejo isso como algo positivo. Foi se aproximando do Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui para seguir uma religião, nós estamos aqui para seguir um Deus. Nós não fomos chamados para seguir mandamentos, nós somos chamados para seguir uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, que deixou sim um manual de vida, que deve ser a minha regra de prática e vida: a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Ele sim. A casa de Cornélio, irmão, desmonta muita coisa e depois no final monta. Cornélio é alguém que tem a sua oração e a sua esmola recebida como oferta ao Senhor. Que coisa extraordinária. Como alguns líderes evangélicos no Brasil, em nome de um fundamentalismo barato, precisavam parar de pregar algumas questões e jogar para fora da igreja quem Jesus gostaria que tivesse conosco. A religião, irmãos, separa. E se existe uma religião verdadeira e única, a palavra de Deus diz que é cuidar das viúvas e dos órfãos. O nosso Deus não cabe na nossa caixinha. Os batistas não são melhores do que ninguém. Dizem que uma história, uma pessoa morreu. Sempre é uma pessoa, nunca a pessoa que ficou, né? Quando eu morrer, sempre é outro. O anjo chegou e levou aquele pessoal para o céu. E ele foi apresentando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí de repente, esse condomínio aqui, pessoal aí lendo a Bíblia, um silêncio,
Ah, são os presbiterianos. Rapaz lá falando, estava lá Calvino, pessoal, que todo mundo tranquilo. Ah, os presbiterianos que... E esse barulho aí, essa galera gritando aí, Assembleia de Deus, pentecostais. É mesmo o povo gritando e dando glória a Deus e rodando. E estavam lá os pentecostais. E começou, irmãos, a mostrar. Aí lá no final o rapaz falou assim, e aquele pessoal lá em cima, longe? Shhh, são os batistas. Eles acham que estão aqui sozinhos. A gente botou eles lá. Eles acharam que estão aqui sozinhos. Deus entende até a visão. Irmãos, durante muito tempo, muitos irmãos, eu sou cria da igreja batista, um negócio de cria, né? Sou cria, não sei de onde, sou cria batista, irmãos. Fui batizado com 7 anos pelo pastor José dos Reis Pereira, que dá o nome à Junta de Missões Mundiais. Sei do que eu estou falando. Fui criado em igreja que o povo olhava assim para o pentecostal e não conseguia nem dar a paz. Já fui pregar em igreja presbiteriana e fui chamado de primo. Verdade. Vai nos pregar a palavra nesta noite, o jovem pregador, nosso primo. Irmãos, preguei como primo. Amém. Uma bênção, uma alegria. Nosso Deus não cabe na nossa caixinha. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, na vida de quem Ele quiser, na hora, do jeito que Ele quiser. Ele só não contradiz e não contrapõe a sua santa e bendita palavra. Ele é Deus. Segunda coisa interessante, irmãos, que eu gostaria de afirmar, espiando a casa de Cornélio, ainda olhando para a vida anterior à conversão, porque ele não tinha recebido o Espírito Santo, é de que a imagem e semelhança de Deus, mesmo com o pecado, não foi totalmente excluída do ser humano. Sabe por quê, irmãos? O único que pode ser bom é Deus. O único que é bom é Deus. Se tem algo de bom na humanidade, diante de tanta violência, diante de tanta tragédia, quando eu vejo alguém que supostamente não é crente, supostamente não é evangélico, cristão ou de uma outra religião, fazendo o bem, a gente só pode pensar no bem da humanidade por causa da imagem e semelhança de Deus, que outrora por causa do pecado realmente afetada, mas permaneceu a bondade e a misericórdia do Senhor no coração da humanidade. A imagem de semelhança de Deus, irmãos, é que promove o ser humano. Cornélio não era digno de receber honra, porque se ele dava esmolas e era temente a Deus e fazia orações, isso, irmãos, não é obra do homem, é a presença de Deus. Alguns vão chamar isso de graça comum. Ok, sem problema. Amados, o mundo só não está pior, porque o ser humano foi criado por Deus. O mundo só não está o caos e o abismo, do qual alguns acreditam de onde nós viemos, porque o ser humano não é obra do acaso, o ser humano é obra, criação de Deus. E sabe como Ele criou? Deixando a sua imagem e a sua semelhança em nós. Cornélio é alguém que, mesmo não sendo da nossa religião, Cornélio é alguém que, mesmo, irmãos, não sendo crente, Cornélio é alguém que, mesmo não tendo o Espírito Santo do Senhor, consegue olhar para o outro e fazer o bem. Talvez porque Cornélio ouviu o que o apóstolo Pedro pregou antes de Pedro chegar na casa dele. Quando a palavra de Deus diz lá no seu sermão, Pedro pregando, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual por toda parte andava fazendo o bem. Cornélio é alguém que tem a imagem e semelhança de Deus, destruída pelo pecado, mas em alguma coisa preservada, ao ponto de levar a humanidade a fazer o bem. Sabe que pastor Anderson Cauli, nosso seminarista, o que me assusta não é ver o mundo envolvido com causas humanitárias. É como a Larissa disse, quem deveria estar preocupado em fazer o bem, parece-me que está levantando para fazer guerra. Cornélio, mesmo antes de se converter, era alguém
que era temente a Deus, orava e dava esmolas. Ah, mas aí não adianta. No caso de Cornélio adianta, porque o anjo diz que ficou na memória de Deus o que Cornélio fazia. Sabe por quê? O bem que o homem faz, o bem que a humanidade pode fazer, só o faz porque Deus é bom. E se Deus, sendo bom, cria o ser humano, algo de bom existe no ser humano. Eu acredito que qualquer cidadão do planeta Terra pode ser restaurado à imagem e semelhança do nosso Senhor lá no Éden. Por mais maligno, demoníaco que possa ser um homem ou uma mulher, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se a imagem e semelhança de Deus, se nós cavarmos, nós encontraremos nele, talvez lá no fundo, a sobrinha, um ato de bondade. A casa de Cornélio desmonta esse mote e paradigma religioso de que Deus faz num processo de barganha a partir de uma religião. A casa de Cornélio me mostra que pessoas que não são crentes podem ser, às vezes, mais usadas para abençoar do que próprios muitos cristãos. Mas, irmãos, em Cornélio também, na casa de Cornélio, na experiência com o anjo, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. E aqui eu quero falar literalmente com a igreja, com você. Irmãos, em Cornélio, na casa de Cornélio, espiando a casa de Cornélio, eu sou confrontado com a minha missão. Quero fazer uma pergunta ao texto. Ele está orando, é temente a Deus, dando esmolas. Deus ouve e recebe a sua oração, recebe as suas esmolas. Manda um anjo, não sei se foi Miguel, Daniel, Gesiel, não sei. Um anjo, irmãos, foi na direção de Cornélio. Pergunto eu, irmãos, pastor Ana, por que o anjo não pregou para Cornélio? Por que, Luiz? Por que, Maurício? Por que o anjo não chega e diz assim, olha, bonitinho, suas palavras, suas esmolas, mas vamos conversar aqui. Não. O anjo chega, irmãos, e diz assim, manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Em primeiro lugar, talvez, porque, como disse no início, ele tinha uma obra a realizar em Pedro. Ele estava cuidando do primeiro grande pregador evangelista da igreja. Pedro ia ser chamado a pregar, e ele ainda estava muito, e fez parte ainda, né? Pedro ainda resistiu. Você pode observar Paulo e Pedro discutindo acerca da circuncisão. Pedro lidera um grupo, as pessoas que pregam sobre a igreja primitiva, e acham que a igreja primitiva era assim o céu. Irmãos, havia já uma divisão na igreja primitiva. Você pode olhar o povo da circuncisão e o da não circuncisão. Pedro fazia parte de uma ala da igreja que cria, até certo momento, que o povo precisava se circuncidar. Paulo luta contra Pedro, luta entre aspas. Mas Pedro aqui está sendo tratado, ele ia ser o primeiro grande pregador, podia estar fazendo uma obra em Pedro, Deus. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção de algo para você, para mim, para você nessa noite. O que eu espio na casa de Cornélio é que Deus manda chamar Pedro, porque o privilégio e a responsabilidade do evangelismo, Deus não deu aos anjos, Deus deu à igreja. Ele está dizendo assim, ó, não são os anjos que farão a obra de evangelização mundial. É a igreja que tem que pregar o evangelho da verdade, do arrependimento e o discipulado cristão. Manda chamar Pedro, manda chamar a igreja. Pedro estava lá preocupado com os seus paradigmas. Deus precisou fazer lá um vídeo para Pedro, para que Pedro pudesse entender que os gentios também estão no projeto do alvo de Deus. Irmão, será que nós vamos precisar ser visitados em visões sobrenaturais para que a igreja entenda a nossa vocação e o nosso chamado?
Há quanto tempo cantamos no coro, mas não ganhamos ninguém para Jesus? Há quanto tempo tocamos no louvor, mas não participamos do evangelismo da igreja? Há quanto tempo pregamos, ficamos, ornamentamos, ou mexemos no som, no estacionamento, fazemos liderando células, mas nós não chegamos nas casas dos Cornélios, do tempo presente de hoje, que estão sedentos para ouvir a palavra, como o apóstolo Pedro, para dizer: arrependei-vos e crede na palavra do evangelho da verdade. Na casa de Cornélio, espiando a casa de Cornélio, o programa não é bom nessa hora. Agora dá uma apertada. A gente para de rir na sala agora um pouquinho, para ouvir alguém falando algo muito sério. Não foi dado aos anjos o ministério do evangelismo. Nós não podemos, irmão, se eu quiser a gente contrata alguém para o som, a gente contrata, paga alguém para ornamentar, paga alguém para pregar, que vai pregar muito melhor do que eu, paga alguém para isso, paga alguém, mas a igreja não pode pagar alguém para evangelizar, porque quem tem o poder do Espírito Santo para pregar o evangelho é a igreja. Você é Pedro enviado para Cornélio? Será que na sua vida, da história da vida, da sua vida cristã, você não tem um testemunho para dizer: esse aqui, está vendo? Meu filho na fé, minha filha na fé, evangelizei. Não é levar na igreja para o pastor pregar e alguém converter, não é fazer uma cantata para a pessoa vir e depois o pastor pregar e levantar a mão. É você, Pedro, saindo de Jope, do seu paradigma, do seu sono, e me permita, do seu êxtase. Pedro foi tomado de um êxtase. E as pessoas defendem a experiência do êxtase de Pedro para ficar tendo êxtase hoje. Irmãos, foi necessário um êxtase para tirar Pedro de Jope para Cesareia. Que a nossa igreja receba um êxtase do Espírito Santo, mas não é para ficar orando em línguas, não é para ficar perdendo tempo com crendices populares evangélicas. Que nós recebamos um poder e uma visitação do Espírito Santo para tirar eu e você da sua zona de conforto, para que as pessoas como Cornélio sejam alcançadas e famílias inteiras batizadas para a glória de Deus. Casa de Cornélio nos ensina que essa obra foi dada à igreja. Você está envolvido nela? O privilégio de evangelizar é da igreja. O anjo não prega. Pastor, é verdade que Deus está fazendo uma obra no mundo através de sonhos e visões? É. Os irmãos conheceram aqui o ISAM. Quem trabalha com obra missionária mundial sabe como Deus tem se revelado em sonho aos muçulmanos. As pessoas estão dormindo muçulmanas e acordando cristãs, porque o Espírito do Senhor tem se revelado a eles. Agora, irmãos, isso é um avivamento que está acontecendo. Avivamento. É um tempo que está acontecendo lá, porque é difícil de pregar. O Senhor está chamando aqueles que Ele escolheu e chamando lá nos sonhos. A pessoa ouve, fica impactado. Muitos dizem: sonhei com Yeshua, sonhei com Issa, e Issa é o Yeshua. A pessoa deixa de crer que o Issa é só o profeta de Maomé, ele passa a acreditar que agora o Issa dele se tornou naquele sonho, na revelação, o Yeshua. O Espírito do Senhor continua salvando as nações, mesmo diante da morosidade e do foco da igreja. Mas, irmãos, isso são exceções. A regra é: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. Não é portanto venham. Não é portanto venham. É portanto ide. Igreja vá, igreja saia. Seria necessário você ser visitado? Irmãos, essa é uma experiência bonita. Essa é uma experiência extraordinária. Você imagina, você está na sua casa e: boa noite, tudo bem? É que o meu vizinho, imagina isso, irmãos. O meu vizinho teve um sonho e pediu para você ir lá
que você é um homem, uma mulher de Deus. Olha que coisa extraordinária. Irmão, você já pensou se acontece isso comigo, com você? É porque a gente vê em você um pregador, a sua família. Tem como você ir lá na minha casa e contar isso para os meus familiares? Anunciar esse Jesus? Que coisa extraordinária, né, irmãos? Quero muito viver isso. Sabe quantas vezes aconteceu isso na Bíblia? Uma vez. O despertar. Você sabe por que eu acho que isso não vai acontecer com tanta frequência hoje? Porque a revelação já nos foi dada por completo. O mistério que outrora estava oculto já foi revelado. O mistério de Jesus Cristo ressuscitado, que ordenou a sua igreja: vá. Você tem ido? Você é a esperança das nações? Ou você está esperando o domingo chegar para vir no culto? Ou você está esperando o dia da sua célula chegar para você ir na célula? A hora do ensaio, aí a gente vive vida cristã na casa de Cornélio. Deus está querendo levantar outros Pedros, porque há Cornélios desse tempo que estão sedentos por Deus. Irmãos, bem longe dessa experiência, pregando o Evangelho em Belém do Pará, no ano de 2008, aos 28 anos de idade, durante uma grande festa popular e idólatra naquele estado continental, que aprendi a amar, por isso tantas citações. Compartilhei o Evangelho com um homem que me parecia bem encantado com tudo o que acontecia. Me aproximei, conversamos, e no meio daquela multidão, quando ninguém podia imaginar, muito menos eu, com as pernas tremendo de medo, comecei a compartilhar com ele as verdades do Evangelho. E ele disse assim para mim, isso é até testemunho que saiu no Jornal Batista da época e nas revistas de missões. Ele disse: qual o seu nome? Eu falei assim: Maurício. Só um minutinho que eu já volto. Irmãos, eu não sei o que ele ia trazer. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Foram minutos angustiantes. Eu não sabia se ele ia trazer o pessoal lá da religião dele para me dar uma coça. Eu não sabia se ele ia trazer uma arma, uma faca, porque eu estava falando de um evangelho que ia contra a cultura vigente naquele momento. Abri a Bíblia para ele e li Êxodo, quando de repente ele volta e diz assim: vem cá, vem cá. Eu fui me distanciando da multidão. Ele falou assim: essa aqui é minha esposa, minha filha, minha mãe, minha cunhada, minha tia, minha vizinha, assim, assim, assim. E eu queria que vocês dissessem para elas o que você disse para mim. Irmãos, eu olhei assim, tinha um paralelepípedo, subi no paralelepípedo, a romaria passando aqui atrás, um grupinho, uma igreja de 6 ou 7 pessoas. Eu abri a Bíblia e preguei o Evangelho. E no final eu fiz o apelo. Só a mãe dele que disse: não, ela eu não largo. Eu falei: então Deus te abençoe. E vocês? A partir de hoje eu não tenho mais uma senhora, eu tenho um Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Entregaram a vida para Jesus na rua e voltaram para casa recebendo o poder do Espírito Santo. Irmãos, que experiência. Mas isso foi em 2007. Eu não tenho uma experiência dessa para contar da semana passada. Como o apóstolo Paulo disse, como era de costume. Como era de costume. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela tem uma força, ela tem um poder, ela tem um amor, que é para sempre. E às vezes a gente fica preocupado com as nossas visões. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é nossa. E para fechar, eu queria que o Bruno me ajudasse. A coisa mais importante, talvez, na experiência da casa de Cornélio, é anunciar para a própria igreja evangélica brasileira que não adianta você dar oferta, esmola, oração e temer a Deus, se você não receber o Evangelho da salvação. A história não terminou.
Deus não se conteve tão somente com as ofertas, as esmolas ou as orações de Cornélio. Deus não estava satisfeito com a vida religiosa de Cornélio. Deus queria Cornélio. E para que você esteja ao lado de Deus, e a vida de Deus em você, e a sua vida na vida de Deus, você precisa ouvir a palavra da salvação. É por isso que a gente não anuncia a salvação pela fé, pela graça e pela obediência. A salvação é pela graça e pela fé. Não bastava. Deus não se conteve. Tá bom, né? Já dá esmola. Esmola não leva ninguém para o céu. Ele já teme. O temor a Deus é um processo de santificação, mas não te leva para o céu. Deus queria restaurar a vida de Cornélio. Deus queria ser derramado. O que é o batismo no Espírito Santo, a não ser o mergulho da divindade na humanidade? Onde o Espírito mergulha na humanidade e diga agora assim, você, eu vejo fé, eu vejo arrependimento, confissão de pecados, está aqui. Ele crê no Filho. Pedro prega uma mensagem cristocêntrica. Pedro diz em claro e bom tom que todos precisavam se arrepender dos seus pecados. E enquanto pregava, meu Deus, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando chega, ele mais do que trazer dons, ele traz o dom da vida, porque ele é a vida. Ele salva a vida de Cornélio. Ele salva os familiares de Cornélio. Ele salva os vizinhos, porque Cornélio era mais missionário que eu. Essa é uma célula de um cara que chama os vizinhos, os servos, os seus funcionários, leva todo mundo para casa e espera o pastor lá, Pedro, chegar. Todo mundo foi salvo, todo mundo foi batizado. Deus quer salvar você. Deus quer restaurar a sua vida. Deus não está satisfeito com a vida religiosa que você vive. Deus não nos pede sacrifícios humanos. Deus não está muito se importando se você dá esmola. Depois dessa experiência, Cornélio parou de dar esmola para dar oferta. Isso é papo para outra coisa, outro dia. Cornélio passou a ser um ofertante, que agora ele não dava mais esmola, porque esmola eu dou para alguém, oferta eu dou para Deus. Aqui nós somos convidados a refletir sobre o Evangelho da Graça. Pedro foi completamente trabalhado na sua mente. Pedro fez uma viagem de 45 quilômetros. O anjo poderia ter anunciado para que aquela família ouvisse que a salvação vem em Jesus, pela fé, com arrependimento dos seus pecados. O que você espia na casa de Cornélio não é um convite a desligar a televisão e continuar a sua vida. Espiando a casa de Cornélio é um convite a sair dessa celebração diferente de como você entrou. Esse pecado que ofende a Deus, esse pecado que te separa de Deus, até de você mesmo e do próximo, esse pecado que está em você, ele só pode ser tratado, perdoado, por um ato de arrependimento genuíno e fé. Você crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se você veio a esta igreja hoje e ainda não teve um encontro com Jesus, esta é a noite que você pode sair daqui com o Espírito Santo do Senhor caindo sobre você. Pastor, eu dou esmolas. Não, eu até sou temente a Deus. Não basta. Ele não quer uma religião, Ele quer você. Ele quer a sua vida. Ele quer governar, Ele quer ser o seu Senhor. Para isso você precisa sair da liderança da sua vida, da direção do seu carro, e deixar Ele governar. Ele é o teu Senhor? Você tem outro Senhor na sua vida? Feche os seus olhos. Será que no seu coração agora existe uma sede como existia na casa de Cornélio?
Queria que você pensasse um pouquinho, como está a sua vida? Será que Deus não trouxe você hoje aqui para você voltar a viver uma vida não religiosa, mas uma vida com Deus? Não estou apelando à sua emoção, não. Fechar o olho é tão somente para você focar. Pelo contrário, é para você raciocinar, para você inteligentemente fazer uma análise da sua vida. Querido, o salário do pecado é a morte. Esse negócio de inferno existe. Isso não é história da carochinha. Nós queremos ser esperança às nações, porque nós não queremos que as nações mergulhem no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O céu foi preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus. Você não precisa ir para o inferno, você precisa crer em Jesus. O inferno não foi feito para você, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Vai para lá quem dá as costas para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Faça como Cornélio, vá além da religião, recebe Jesus como Senhor. Pai, nessa noite eu queria te pedir a tua bênção sobre corações, sobre as almas, sobre as vidas aqui. Um país que tem perdido tanto tempo com lixo, oriundo desses reality shows, e nessa noite nós estamos aqui espiando o que o Senhor fez na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio o Senhor salvou pessoas. Na casa de Cornélio o Senhor derramou o seu Espírito sobre a família de Cornélio. E eu queria te pedir que nessa noite o Senhor derramasse o teu Espírito nessa noite, para salvar, para libertar. Há poder para salvar, há poder para salvar. Enquanto a igreja está de olhos fechados orando por você, eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite assim: pastor, eu quero que esse Espírito Santo mude a minha vida, eu quero que o Espírito Santo mude o meu coração. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um discípulo autêntico de Jesus. Eu quero andar em conformidade com a palavra de Deus. Eu tenho até muitas dúvidas, mas eu não quero tirar as minhas dúvidas, porque eu estou aprendendo hoje que eu tenho que andar pela fé. Eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que Ele está interessado em transformar a minha vida. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ter a vida restaurada, assim como houve restauração na casa de Cornélio. Se você deseja, olhe assim comigo, bem baixinho, ninguém precisa ouvir: Senhor, transforma a minha vida, eu me entrego, eu te recebo, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de estar afastado, me ajuda, me transforma. Enquanto a igreja ainda está de olhos fechados orando, eu quero te dar uma oportunidade de você tomar uma decisão pública. Assim como Cornélio não teve a mínima vergonha, trazendo para todo mundo o que aconteceu na vida dele, eu queria que você fizesse um gesto: pastor, ore por mim. Se você fez essa oração, estava afastado do Evangelho, ou nunca tomou uma decisão por Jesus, pública, eu gostaria que você erguesse a sua mão no seu lugar. Há pessoas aqui nessa noite que querem sair diferente dessa espiada na casa de Cornélio. Levanta a sua mão. Alguém orou aqui com o pastor, entregando a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão bem alto, abaixa logo em seguida. Deus te abençoe aqui, louvado seja Deus pela vida dessa mulher. Há mais alguém como essa jovem? Há mais alguém? Erga a sua mão, onde você estiver. Deus te abençoe. Lá atrás eu estou vendo à minha esquerda, louvado seja o nome do Senhor. Aquele casal, mais alguém nesta noite está aqui querendo tomar essa decisão com Jesus, saindo da casa de Cornélio diferente como você entrou? Erga sua mão mais uma vez, eu quero orar por você. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Aquele jovem de verde ali atrás, que bênção, meus irmãos. Há mais alguém que estava afastado do Evangelho, pastor, chega, eu quero andar com Jesus, eu quero ser de Jesus, estava afastado, hoje eu estou voltando. Levanta a sua mão. Há alguém que estava afastado do Evangelho e quer tomar essa decisão de andar com Jesus? Erga a sua mão, por favor. Você que levantou a sua mão, você está sendo procurado, uma ficha vai ser entregue para você. Nós queremos te ligar, nós queremos te visitar, nós queremos te abraçar, nós queremos que você conheça a Escola Bíblica Dominical, nós queremos te incluir num pequeno grupo que nós chamamos aqui de células. Nós queremos que você viva uma vida diferente. Pai, muito obrigado
porque assim como na casa de Cornélio, o Espírito Santo do Senhor também caiu sobre nós, trazendo salvação, trazendo vida, reflexão, arrependimento. Dá a esses irmãos, novos irmãos, um tempo novo. Dá a esses irmãos, Pai, realmente um ministério diferente, uma vida diferente na Tua presença. Que a Igreja Batista de Tauá seja uma família para ele, uma família para ela. Que todas as suas dúvidas sejam tiradas ao longo da sua caminhada. Ó Pai, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus todo demônio que virá para, como diz a Tua palavra na parábola do semeador, roubar a semente. Ó Deus, que ele seja repreendido em nome de Jesus, e que essa semente tenha caído em terra boa, que vai frutificar a 100 por 1. Nós te louvamos por haver salvação na tua casa, em nome de Jesus. Amém.